O ano 2006 foi um ano bastante difícil para mim, porque perdi o meu pai e ele era o provedor da família. Não só único acima de tudo. É difícil responder. É muito difícil. Quando o dono de um certo bem morre, as coisas também o seguem. Olhei para mim e vi que, prontos, conseguia fazer o mínimo naquilo que diz respeito à contabilidade, fiscalidade, até um certo nível legal, de forma geral, recursos humanos, tal, para as pequenas e microempresas. Eu penso que quando a pessoa assume que está a atravessar dificuldades, orar, concentrar-se e buscar soluções, em algum momento abrir-se com algumas pessoas, por mais que seja um desconhecido, eu acho que é uma forma de buscar inspiração. Por exemplo, eu em particular, quando tinha um salário, por exemplo, de 10 mil, eu queria 20, queria 30. Sempre aquela tendência a querer mais. Nem tudo que possa trazer ganhos, que precisa de um investimento financeiro. Isto é, há várias formas de ganhar dinheiro. Olá, saudações. Cá estamos nós para mais uma edição do seu espaço Cutenda, onde trazemos mais uma referência, uma história inspiradora, uma história de transformação de quem começou do zero para o topo. Recebemos Lucas Chilaul, a quem desde já agradeço pela sua presença. Lucas, bem-vindo. Boa tarde. Obrigado. Lucas está aqui para falar-nos da sua trajetória, que nós a consideramos como ser uma trajetória digna de partilha, de um jovem que nasce nos subúrbios da cidade de Maputo, cresce em meio a dificuldades, forma-se em contabilidade, cria o seu próprio emprego e hoje emprega tantos outros jovens. Já agora, como é que foi a sua infância? Boa tarde mais uma vez. A minha infância foi uma infância comum, como de uma qualquer criança que cresceu no subúrbio. Naquilo que diz respeito à formação, estudei na escola primária 1 de junho, passei para a escola primária completa de Mbokwani, depois fiz até a 10ª classe que se me volta, nível médio na escola secundária de Lenguene. E como é que foi este percurso em off? E eu fiquei a saber que quando estava na 10ª classe e por aí, a vida do Lucas tomou um outro rumo com a perda do seu pai. Quer nos contar como é que isto impactou na sua vida? Sim, é verdade. São daquelas lembranças que mexem com as emoções, ou com a minha emoção em particular. O ano 2006 foi um ano bastante difícil para mim, porque perdi o meu pai e ele era o provedor da família. Não só único acima de tudo. Então, ele também fazia trabalhos, negócios, né? Ele tinha um estaleiro, vendia material de construção, cimento, varões, chapas de zinco no mercado Benfica. Então, quando ele perde a vida,
alguém tinha que o substituir. Nesse caso, fui eu, porque era o filho mais velho da família. Prontos, na altura não foi muito complicado, porque desde 2004, isto é, mais ou menos 2 anos antes do seu falecimento, eu já trabalhava com ele, isto é, metade do dia estava com ele, trabalhar, metade do dia, no período da tarde nesse caso, e a escola. Então, quando ele perdeu a vida, já tinha noção de como é que o negócio funcionava. E como é que foi manter um negócio para sustentar os seus estudos, os estudos dos seus irmãos, manter a família em terra e idade? Foi bastante difícil porque era muito jovem, só tinha 17 anos, fazia certas coisas sem ter noção ou saber ao certo o que é que eu estava a fazer. O que eu posso dizer, o que valeu a pena, a maior parte das coisas que fiz na altura era com boas intenções e com a mão de Deus sempre deu certo. Não porque tinha um conhecimento profundo, especial, tinha poder sobre um ou dois trabalhadores que lá tinham, mas pronto, as coisas foram acontecendo naturalmente. O que posso dizer? Esse negócio existe hoje? Não. O que é que terá falhado? Que desafios é que enfrentou ao longo deste processo? Bem, prontos. Não sei ao certo, até hoje. Não consigo perceber o que é que terá acontecido para aquele negócio parar. Em algum momento vem aquele ditado que todos nós, acredito, conhecemos, que quando o dono de um certo bem morre, as coisas também o seguem. Bem, não foi de imediato. Tentamos puxar com o negócio 2, 3 anos. Ali, quer dizer, também o negócio, como um outro qualquer, é dinâmico. Ela nasce, desenvolve e morre, entre aspas, não é? Então foi o que aconteceu. Bem, quando isso aconteceu, tivemos que nos reinventar. Principalmente eu tive que me reinventar como o mais velho da família, porque tinha que ajudar a minha mãe a criar os meus 3 irmãos que seguem a mim. Mas quando faz assim uma introspecção, encontra as razões que terão ditado a falência do negócio 3 anos depois da perda de vida do seu pai? É difícil responder. É muito difícil. Talvez um pouco de sabotagem, tendo em conta que as pessoas que trabalhavam comigo achavam-me menor. Então eu não podia dar ordens aos trabalhadores maiores de idade, que tinham família, por ali. Então, talvez isso. E a natureza do negócio passou a não ser lucrativo. As quantidades na zona onde estávamos a trabalhar, surgiram mais pontos de venda daquele material e havia muita concorrência e faltou também capacidade da minha parte de reinventar-me para responder àquilo que era a dinâmica naquele momento. Seu negócio, com o pai já falecido, a mãe praticamente desempregada, como é que safou-se dessa? Como é que foi seguir com os estudos? Como é que foi manter o pão na casa na qualidade de mais velho? Graças a Deus, o momento
em que registramos o declínio do negócio, eu já tinha feito a 12ª classe e, claro, os meus irmãos ainda estavam a estudar no ensino geral. Tive que começar a trabalhar, procurar dinheiro. Não consegui trabalho formal, foi aquilo que nós sempre chamamos de biscate, trabalhar ali, outro dia ali, sucessivamente, até que eu decidi que não dava a viver de biscates, porque era muito irregular. Então, acabei procurando emprego e só consegui numa empresa de segurança. E pronto. A forma mais engraçada, acima de tudo, é que a forma de procurar emprego fui batendo, saí com os meus documentos pessoais, fui batendo porta de possíveis instituições a pedir emprego, sem nenhuma formação profissional, apenas o nível médio geral concluído. E certo dia, nesse processo de bater portas, passei numa empresa onde tinha lá jovens, um certo número de jovens, uma média de 20 jovens. Eu perguntei: olha, jovens, o que é que vocês estão a fazer aqui? Não, aqui é uma empresa de segurança, estão a recrutar isto, mas o que é necessário? Isto, mas aquilo. Graças a Deus, a maior parte dos documentos que ali precisavam tinham, exceto a declaração do bairro. Então, fui lá concorrer à vaga, fui admitido e de imediato fui tratar a declaração do bairro, que era o documento que estava em falta. Acho que 2 dias depois fiz a entrega e fui à formação e comecei a trabalhar. E como é que era o trabalho? Fazia turnos? Sim, fazia turnos normais, mas sempre senti que faltava alguma coisa em mim. Não era o trabalho que eu queria, apesar de ajudar a família, ajudar a mim. Organizei-me no sentido de procurar um curso técnico que podia estudar, formar-me para poder procurar outras oportunidades. Então, conversando com amigos, percebi que a contabilidade poderia ser o curso que eu... A contabilidade seria o curso que eu faria, nesse caso. Então, trabalhei algum tempo. Nesse período em que estava lá a trabalhar, fui juntando dinheiro, porque até a ideia foi logo no princípio do ano. A ideia era trabalhar e identifiquei também a escola que devia formar-me e também tive conhecimento que ao meio do ano, no mês de junho, haveria um curso de contabilidade e gestão que ia iniciar justamente naquele mês. Exatamente. Então, quando comecei a trabalhar, juntei um valor que pudesse me ajudar a pagar as 3 primeiras mensalidades. Por quê? Porque o valor da mensalidade da escola, nesse caso, e o salário que eu oferia era muito... Havia uma ligeira diferença. Né? Lucas, deixa só lhe cortar. O Kutenda é sobre histórias de pessoas que conseguiram ultrapassar as barreiras que encontravam no seu dia a dia e passaram para um passo seguinte, não é? Ou para um estágio seguinte, não que signifique necessariamente o alcance da fortuna e do bem-estar como tal.
Então, para nós podermos compreender o passado do Lucas, quanto é que ganhava naquela altura? Muito pouco. 3.950 por aqui. Enquanto vigilante de uma empresa de segurança. Exatamente. Que tinha que alimentar-se, alimentar a sua família, neste caso, mãe, irmãos, e ainda pagar as contas na escola. E a sua mensalidade, quanto é que custava? Acho que 2.500. Então ficava com um remanescente praticamente de 1.490 ou 50, algo parecido com isso. Exatamente. Mas o que ajudou mais nesse processo é que, como eu já tinha o objetivo de fazer o curso, porque tinha que fazer, é como se estivesse numa situação de não ter alternativa, é fazer ou fazer o curso. Então, concentrei-me bastante no meu objetivo na altura, e à medida que fui tirando uma parte do salário para ajudar a minha mãe, eu guardava outra parte do valor. Então, daí que, ao me inscrever na escola, já tinha um valor que pudesse me ajudar a pagar pelo menos 3 mensalidades, que era já metade praticamente de um semestre. Exato. Então, enquanto o tempo passa, não é, estudando, nesse caso, conseguia guardar pouco para pagar os meses seguintes. E foi mais ou menos assim que paguei o curso. Prontos, houve alguma ajuda ali a colar, algumas manobras também, que tinha que fazer um exercício financeiro para poder concluir o curso. Mas a base foi exatamente essa. E conseguiu concluir o curso em tempo recorde? Exato. Consegui. E estando a trabalhar como vigilante, para a nossa realidade local, os vigilantes trabalham uns dias durante o período normal e noutros durante a noite. E o Lucas tinha que também ir à escola. Como é que foi conciliar estas duas dificuldades associadas à pobreza em que estava mergulhado? Deus é grande. Tive a sorte de estar a trabalhar em bons postos, escritórios acima de tudo. O lado que foi um pouco difícil de ser percebido foi na escola. Mas o que é que eu fiz? Tive a coragem de conversar com... Primeiro, eu só tinha chance de ir à escola 3 dias por semana, não é? Porque as aulas eram de segunda a sábado. Foi um curso intensivo. Então, sábado não trabalhava, segunda, terça ia à escola de noite, quarta, quinta não tinha como ir à escola porque tinha que estar a trabalhar, a cumprir o turno, nesse caso. Sexta-feira conseguia. Então, para não contradizer aquilo que eram os princípios da escola e do curso como tal, eu aproximei os meus professores na altura, conversei com eles, fiz-lhes perceber que, olha, eu sou um trabalhador deste ramo, nestas e aquelas condições. Então, pedi a eles que pudessem entender o meu lado. Mas um dos professores aceitou, a maioria aceitaram naturalmente, mas um e outro, sobretudo um de uma cadeira muito importante também do curso, disse logo na minha cara, que olha, você já chumbou na minha cadeira,
porque ninguém pode conseguir transitar ou fazer o curso, não se fazer presente todos os dias nas minhas aulas. Pronto, eu saí dali um pouco molhado, né? Ok. Mas acreditei que era possível. Então, uma das estratégias que eu adotei foi procurar um colega que pudesse ser fiel a mim e que esteja a viver numa zona próxima à minha casa. Eu vivia no Benfica e ele estava no Bagamoio. Então era fácil o contacto físico com esse colega. E nos dias que eu não conseguia ir à escola, por estar a trabalhar, ele recolhia a matéria e no dia seguinte, ao longo do dia, apanhava a matéria com ele, estudava com ele. E pronto, em quase todo o curso foi assim. E no final passou aquela cadeira. Dispensei. E qual é que foi a reação do professor que tinha ousado dizer na sua cara que podia dar-se como reprovado? Pronto. Ele, até certo ponto, conhecia pouco a minha cara. Mas naquele momento de ditar as notas, ele até procurou saber quem era o Lucas. Então, quando eu levantei a mão, ele depois ficou alguns segundos calado. Ah, aquele jovem. sim, e era de facto aquele jovem. Prontos, graças a Deus, o curso foi dessa forma que correu e terminei em tempo recorde, sem dever nenhuma cadeira, sem dever nenhuma mensalidade e cumprir o estágio e foi mais ou menos assim. Recebendo 3.000 meticais 950, conseguiu pagar a mensalidade de 2.500 e ainda assim sustentar a família. É verdade que disse que uma e outra manobra financeira era possível fazer, mas só este facto mostra que no seu dia a dia o Lucas procurava sobreviver hoje para continuar a lutar amanhã. Lucas, depois da escola, que ações é que tomou? Encontrou um emprego no imediato para trabalhar como contabilista? Que caminhos é que percorreu? É assim, naquela época, um pouco antes de trabalhar numa empresa de segurança, trabalhei numa empresa de montagem de mobílias, não é? Aquelas mobílias chinesas, brasileiras e tal. Então, um dia disse, eu era ajudante, não sabia. Era ajudante naquela loja e aquele que era o mestre nesse caso, o trabalhador principal de montagem das mobílias, deixou de ir trabalhar. Então o meu patrão na altura não tinha outra pessoa para fazer a montagem das mobílias. Então lá foi um cliente, comprou um jogo de mobília, quarto completo, não é? Então, depois do cliente pagar, ele olhou para mim. E agora? Quem que vai fazer esta montagem? Exatamente. Prontos. E ele perguntou-me, vais conseguir? Eu disse, sim, vou conseguir. Tudo bem. Fomos ao armazém, carregamos a mobília, toda ela assim, né? Caixas embaladas e tal. Fomos para a casa do cliente, fui lá, fiz a montagem, o cliente ficou satisfeito. Por acaso o cliente era um senhor que tinha um escritório que fazia trabalhos de contabilidade, serviços jurídicos, perto da loja onde eu trabalhava. Então, já via outra vez o senhor de longe. Não, aquele senhor é de lá atrás. Tal. Então, tendo feito o trabalho e o cliente ficar feliz,
nesse caso. Depois eu disse a ele, estou para me formar no curso de contabilidade. Nessa altura nem sequer ainda tinha se inscrito, até porque ainda não tinha começado a trabalhar como vigilante. Sim, foi antes. Foi antes, exato. Porque a ideia de fazer o curso de contabilidade foi pensado antes até de fazer o trabalho de vigilante. Então, deixei o outro trabalho por achar que não oferecia segurança também como tal. Okay. Financeiros, porque o salário era mais baixo e não gostava de algumas atitudes do próprio patrão, não é? Então achei que devia deixar aquele emprego, procurar o outro, e foi exatamente este de segurança. Mas, quer dizer, o curso não foi feito pensando exatamente que tinha que fazer o curso, aliás, o trabalho de segurança. Foi coincidência. Ok. Foi coincidência. Sim, então, como já havia decidido que faria o curso de contabilidade, jeito de... essas coisas todas. E por acaso já tinha o número do senhor, naquele momento que estávamos a levar a mobília para a casa dele, então ele tinha que dar as direções. Então foi naquele momento que eu obtive o número do senhor. Do senhor, exato. Exatamente. Então, depois de montar naquela conversa para ver como é que está, o senhor ficou satisfeito. É isto mesmo, é do mesmo jeito que eu vi na loja. Está bonito. Então, vou fazer o curso de contabilidade daqui a nada, então eu vou lhe procurar depois de terminar para pedir o estágio. Foi assim. E eu tinha a perspectiva de iniciar a formação em final de janeiro ao princípio de fevereiro, mas não havia condições naquele momento, é por isso que eu depois iniciei em junho. Em junho, certo. Junho, julho, por aí. Sim. Então, de fato, quando terminei a formação, fui ao estágio. Atenção, quando chegou o momento de estágio, tive que deixar de trabalhar, porque já não era possível conciliar o estágio e o trabalho. Certo. Uma vez que era 3 meses, e nessa altura também minha mãe já trabalhava, meu irmão que segue a mim, uma e outra vez conseguia fazer um biscato ali. Então, a carga financeira, de certa maneira, tinha sido minimamente aliviada. Então, terminei o estágio, defendi, depois foi tudo liga, como dizem por aí. Terminei o estágio, fui defender, e a partir daquele momento já tinha direito do certificado. Logo, só fiquei 2 dias em casa. E, logo de seguida, liguei para o senhor. Falando, para quem? Comecei a me identificar, ele não estava a ver. Quando eu disse, aquele jovem que montou a mobília do quarto lá certo, na sua casa, assim. Disse, eu já não estou a ver quem é, mas essa conversa que tu estás a explicar, que disse que ia pedir o estágio, eu lembro, venha ao escritório. Então, isto já no dia seguinte, eu defendi numa quinta-feira ou sexta-feira, então liguei para o senhor numa terça-feira. Então, quarta-feira fui até lá, cheguei lá, conversamos, a ideia continua aquela, peço estágio, sim, porque eu queria praticar, porque aonde eu estagiei é no ramo de seguros, e a contabilidade por si é vasta, então queria ver outras coisas do ramo. Então fui lá como consultoria, queria aprender mais. Então, dali, o senhor me recebeu, disse, ok, tudo bem. A partir da segunda-feira podes vir estagiar. Aí já era um estágio particular, porque já tinha terminado de fazer a formação. E a partir dali começou nova vida. Por quanto tempo é que ficou lá, Lucas? 2 anos e alguns meses, quase 3 anos. A trabalhar naquela mesma empresa do senhor que tinha conhecido lá na loja de venda de mobiliário. Exato. Ao fim de 2, 3 anos,
sentiu que tinha que bater as asas e criar o seu próprio negócio. O que é que terá lhe motivado? Bom, vi que conseguia fazer o trabalho. Quem era o responsável do setor de contabilidade, até certo ponto já nem precisava ir até lá, porque estava lá alguém a cuidar das coisas, tal. Claro, tinha que ligar, consultar aqui, consultar isto mais aquilo, ele passar, ver como é que as coisas estão, mas percebi que para aquilo que era necessário como um trabalho, cuidados, sejam legais, tal, fiscais, sobretudo, né? Para as pequenas microempresas já estava capacitado para fazer. Então abracei, tomei coragem de seguir. E não só, deixa só explicar assim. O que me motivou lá naquela empresa é que também teve dificuldades financeiras. Em algum momento havia atraso de salário. E a perspectiva de crescimento era reduzido, porque tratava-se também de uma pequena empresa. E olhei para mim e vi que, conseguia fazer o mínimo naquilo que diz respeito à contabilidade, fiscalidade, até um certo nível legal, de forma geral, recursos humanos, tal, para as pequenas e microempresas. Então, dali tomei coragem de procurar minhas empresas e consegui. Quando fala de minhas empresas, refere-se aos seus clientes. Exatamente, aos meus clientes. Graças a Deus, quando saí daquela empresa, não saí com nenhum cliente. Eu saí... Não houve nenhuma situação de conflito de interesse? Não. E um dos motivos que me fez deixar de trabalhar é que eu percebi que se eu conseguir uma empresa para prestar serviços iguais aos do meu patrão, estaria a entrar em conflito de interesse. Apesar de ser uma empresa que não fizesse parte da carteira daquela entidade. Então, por respeito, decidi me afastar. Quando decidiu se afastar, já tinha empresas ou decidiu afastar-se para iniciar uma outra aventura? Do nada, do zero? Não, tinha pelo menos uma empresa que pagava quase igual ao que recebia naquela entidade. Ok. E quando deixou a empresa, foi abraçar o seu primeiro cliente, onde é que trabalhava o Lucas? Tinha escritórios? Ou essa tal empresa cedeu-lhe algum escritório? Como é que era executar o seu trabalho? Não tinha escritório. Fazia os trabalhos no escritório do próprio cliente. Eu só tinha laptop e conhecimento. Eu saía de casa, ia até lá, fazia o trabalho e voltava para casa, normalmente. Mas, ao longo do tempo, fui tendo mais clientes, mais um. Então, aí já houve necessidade de ter um escritório. Então, eu, lá em casa dos meus pais, tinha uma dependência, né? Um quarto e sala. Então, o quarto permaneceu o quarto e aquela sala eu transformei em um mini escritório. É onde eu fazia os trabalhos, não é? Então, por um período, 1 ano, quase 2 anos, eu trabalhava em casa. Então, não tinha trabalhador, o que é que eu fazia? Durante o dia, visitava os meus clientes, recolhia documentos, visitava instituições visitava instituições e fazia aquele todo o trabalho, protocolo todo como tal, pagava impostos, por ali. Então, no fim do dia, sentava,
processava os documentos que eu recolhia nos clientes, transformava em outputs, criava outputs que era para apresentar aos meus clientes. Quer dizer, outputs, estou a falar da informação financeira, né, no seu geral, e um outro documento que produzia isto mais aquilo. Então foi assim ao longo do tempo, e chegou um momento que também não dava para trabalhar em casa. Arranjei um escritório na cidade, também era menor, né? E também menor em termos de tamanho e o valor da renda. Lá trabalhei, procurei, já comecei a trabalhar com estagiários. Então, ensinava os outros o trabalho, sucessivamente. E ao longo do tempo fui selecionando os melhores. Então, esses melhores, uma parte até hoje estão comigo. Uau! Então, depois de largar aquela empresa e começar a vida como prestador de serviço a outras empresas, como clientes, o Lucas não mais voltou a ter patrão? Não, patrão direto não. Hoje emprega quantas pessoas? 4. 4 pessoas. Tem uma folha de salário de mais ou menos quantos mil meticais? Prefiro não revelar. mas sabe dizer que emprega pelo menos 4 pessoas. Tem escritórios próprios? Não, são alugados. São alugados. Deste percurso todo, Lucas, de um jovem que nasce, cresce no subúrbio, enfrenta dificuldades socioeconômicas, estuda em condições adversas, não é? Com alguma pressão, forma-se em contabilidade no ensino médio, depois cria seu próprio negócio, emprega os outros. O que é que aprendeu ao longo deste processo? A vida dá oportunidade a todos. E o que nós temos que fazer é procurar dentro. Nunca se sabe qual é a oportunidade, não é? Mas como a vida dá oportunidades a todos, naquilo que a pessoa faz, tem que procurar fazer melhor e fazer mais. E com isso vai descobrindo mais oportunidades que possam lhe fazer crescer. Eu acho que é por aí. E aceitar arriscar, deixar a zona de conforto, tomar coragem e procurar oportunidades. Ao longo deste percurso, Lucas, certamente que não lhe faltaram motivos para pensar em desistir, para pensar em dispensar os seus 4 trabalhadores e encontrar um emprego que pudesse lhe pagar de forma confortável com o indivíduo. Quando estes momentos de turbulência surgiram na sua vida, onde é que buscou forças? Oração, oração e oração. Não há outro meio. Eu penso que quando a pessoa assume que está a atravessar dificuldades, orar, concentrar-se e buscar soluções, em algum momento abrir-se com algumas pessoas, por mais que sejam desconhecido, eu acho que é uma forma de buscar inspiração. Não podemos sempre tentar pensar, ou podemos pensar que nós conseguimos, de alguma forma, temos que procurar uma forma de buscar a força na oração, na conversa. É por aí. Hoje, Lucas sente-se como uma pessoa realizada. Para aquilo que sonhava quando era mais novo, acha que alcançou a meta ou nem por isso? Alcancei várias metas. O que é que acontece na vida? Quando, por exemplo, eu em particular,
Quando eu tinha um salário, por exemplo, de 10 mil, eu queria 20, queria 30. Sempre aquela tendência a querer mais. Mas os recursos na natureza, eles são escassos. Então, há certas coisas que eu consegui, que se calhar só despertei que, olha, consegui isto, mas não era meta. Então, com isso, digo que sou uma pessoa feliz e realizado até certo ponto. Por quê? Digo isso. Ainda quero mais. Gostava de um dia ter um escritório próprio, conseguir formar alguém que seja o manager do escritório. Para quê? Para que na minha ausência as coisas corram normalmente e se calhar ter mais tempo de pensar em outros negócios e que tais também que sejam bem sucedidos. O Lucas é pai, é casado? Sim, sou pai, 2 filhos. Com o seu volume de trabalho, como é que tem sido conciliar a gestão do tempo e das emoções com o trabalho e a família? A vida social no geral? Bem, eu digo que essa parte da vida social, ela, graças a Deus, é bem saudável. Eu, quando chego em casa, é grito de um lado para o outro, papá para cá, pai para lá, isto faz aquilo. E aquela emoção dos meus filhos me alegra, reativa todos os dias, reativa a minha energia todos os dias quando eu chego em casa. É espetacular ver os meus filhos sempre comigo, e a minha esposa também tenta, e eu também tento. Não sou perfeito, ela também não é perfeita, mas tento ser boa com ela, ser amigo dela, ser namorado dela e marido. E vejo essa correspondência do lado dela. E eu acho que isso também me ajuda muito naquilo que é minha vida profissional. Porque quando estou no trabalho não penso em mais nada. Eu sei que os meus filhos estão em boas mãos com a mãe. E a minha esposa me espera de peito aberto. Quando chego em casa, alegria. Pronto. E talvez também um dos fatores é porque desde a minha formação, nesse caso eu conheço a minha esposa há muitos anos, ela também foi uma personagem participante na minha formação. Depois entro para o estágio, começo a trabalhar, ela acompanhou todo esse processo. Então, elas que me conhecem muito bem. Perfeito. Lucas, conhece Moçambique real, conhece a realidade. Aliás, em bom rigor, o Lucas é um hustler. Corre pelas ruas de Maputo. Até conseguirmos esta entrevista, várias foram as vezes em que nós adiamos porque o Lucas estava a correr de um lado para o outro. E certamente que nessas correrias nota a realidade deste país. Há muita gente que quer mudar de vida. Se tivesse que aconselhar alguém que está no zero, mas quer partir para o ponto seguinte, qual é que seria a sua sugestão? Aconselharia a pessoa a colocar os pés no chão, ter sonhos e planos reais e criar oportunidades em função das suas possibilidades e de tudo que o rodeia. E também nem tudo que possa trazer ganhos, que
precisa de um investimento financeiro. Isto é, há várias formas de ganhar dinheiro. Então, existem aquelas que é preciso comprar para revender. É aquelas que precisa disponibilizar a energia, seja ela mental, física. E penso que também é uma das formas de começar. E pronto. E, sobretudo, manter o foco. Como hustler que é, certamente tem sonhos, Lucas. Daqui a 2, 3 anos, que Lucas é que teremos de volta aqui no Kutenda para contar-nos as suas novas conquistas? O que é que teremos até lá? É uma questão muito difícil essa, mas prometo não, quer dizer, quando digo prometo, não descansar, sempre lutar, lutar e lutar. Perspectivas sempre existem, mas prefiro agir no silêncio, tentar até dar certo. Perfeito. Então, se as coisas elas concretizarem-se, vamos juntos comemorar. Este é o Kutenda, Lucas. Sobreviver hoje para continuar a lutar amanhã. Quer dizer alguma coisa que eu não tenha perguntado, mas que acha que vale a pena partilhar com os hustlers deste país, com os hustlers das ruas, com os hustlers, aqueles que dia e noite procuram dar um jumping, um pulo, um salto na sua vida? Bem, não tenho muita coisa a dizer. Dar força a eles e dizer que não desistam. O que é bom para vocês está à vossa frente e no caminho que estão a seguir. Muito obrigado, Lucas. Obrigado. E desta forma terminamos mais uma edição do Kutenda, um espaço no qual damos voz aos heróis anônimos, aqueles que de pés descalços foram buscar água, de pés descalços foram buscar lenha, percorreram longas distâncias para ir à escola e do zero saíram para um ponto de equilíbrio, ou do zero saíram para um ponto de alguma estabilidade. Ainda não alcançaram a meta na totalidade, mas eles, no seu dia a dia, procuram sobreviver hoje para continuar a lutar amanhã. Até a próxima.